anúncio de que a gente pode transformar o estado de greve numa greve. Não vai ter greve ainda, a gente tira um estado de greve e marca uma assembleia para depois analisar os efeitos desse estado de greve. E qual seria a pauta desse estado de greve até a assembleia seguinte? Seria formar a comissão de negociação, eles passarem para nós a proposta de plano secreto que eles estão fazendo por aí na surdina, e a gente poder participar. Porque das duas uma, não se enganem não. Até porque, veja, ninguém aqui é obrigado a fazer nem nada, não é obrigado a estar nem aqui. Só que a categoria tem que deliberar e puxar para si a responsabilidade da luta. Sindicalismo se faz, a direção só executa o que vocês deliberarem. Não é o contrário. Não é você deliberar para você fazer greve e só a direção fazer greve. Não é você deliberarem estado de greve e só a direção fazer estado de greve. E nesse mundo, quem tem medo não vai para frente, não. Quem teme não avança. Quem tem a palavra medo como palavra primeiro, vai poder sair de casa que pode ser atropelado na próxima esquina. Não sai de casa não. E se ficar em casa, possa ser que o telhado caia na cabeça, porque a ripa pode estar velha. Todo mundo não tem como viver sem risco. Então assim, medo, se tem medo não é cidadão. Porque a cidadania é a seguinte: se a lei diz uma coisa, você tem direito, e quem tinha que dar o exemplo viola a lei, por que você que é vítima da violação vai ter medo, se quem está praticando um crime não tem? Então é necessário que em um debate disso que aqui é um debate de formação para a cidadania. E lembrem-se da missão de vocês, está lá na Constituição, que qual é o objetivo da educação, que é o que vocês fazem e é o que vocês são a maior ferramenta. É preparar os alunos para a plena cidadania. Olha, se vocês como cidadãos não forem capazes de lutar pelo direito, nem são cidadãos, e como é que vão preparar os outros para a cidadania se não sabem ser cidadão? Então é necessário que façam uma reflexão. Claro, se tiver medo, se ninguém quer se comprometer, se acha que o secretário está certo, se quer agradar, ou vai esperar que dias melhores caiam do céu, a Assembleia está dizendo, não, nós somos contra, porque nós temos medo. O que não pode é se fingir que está sendo prejudicado e esperar uma solução que venha do nada, ou uma solução que se construa do nada, porque a vida é luta, e direito é conquista, e conquista, quando você alcança, você tem que lutar para mantê-la, para implementá-la e para ampliar. Nós aqui estamos na fase ainda nem da implementação, gente. Nós estamos aqui numa fase ainda pré-histórica. Veja, Fortaleza fez greve, mesmo colocando isso. E aqui, olha a diferença, tirar de 15 para 10. Se vacilar, e até 31 de dezembro, ao adequar o plano de carreira de vocês, a lei do piso nacional, vão baixar para 5%, porque é assim, né? É assim que o pessoal faz. Você lembra daquela poesia do Mayakovsky que diz assim, ó? Primeiro, eles vêm, né, e roubam a flor do nosso jardim. Em seguida, invadem o nosso jardim e matam o nosso cão. Aí, finalmente, ele conclui assim: conhecendo o nosso medo, invade a nossa casa, o mais covarde deles, nos arranca a voz da garganta, e como nunca dissemos nada, não podemos dizer mais nada. Só são assim aqui, o direito daqui já estão cedendo. Ainda bem que tem um sindicato que entrou aí firme, senão a coisa tinha piorado. Não fosse esse sindicato que tivesse tomado as rédeas naquela assembleia fajuta do teatro, naquela tarde maldita e amaldiçoada, né? Que era para ferrar vocês, né? Com Irineu e companhia, o que seria de vocês? Se com toda essa luta está assim, imagina bem. Então eu acho assim, gente, é uma reflexão que vocês têm que fazer. Agora, claro, não dá para poder haver uma sugestão de estado de greve e todo mundo, opa, estado de greve. Não é opa não. Vamos discutir estado de greve? Vamos. Mas o que é o estado de greve? Marca uma segunda assembleia. Fecha a pauta aqui, que seria o quê? O secretário receber e formar a comissão. E nós temos acesso ao plano deles e eles têm ao nosso. E fazer um cronograma de negociação. Então nós estamos aqui, estamos em setembro. Até 31 de dezembro nós temos o quê? Pouco mais de 100 dias. Então nós temos que fazer um cronograma. Daqui a 15 dias, cada um apresenta as emendas, com mais 30 dias, uma audiência pública na Câmara, que é muito importante, vereador, para poder debater a questão da Câmara Municipal.
E aí, nesse diapasão, nesse ritmo, a gente faz um calendário inteiro, de forma que em dezembro, em vez de vocês ficarem deprimidos com um pacotão de Natal que eles possam jogar de lá, nós vamos ficar alegres, vamos criar um plano de carreira que valorize o professor, que realmente seja um plano para 10, 12 anos, que seja um plano que venha em função de uma educação de qualidade. Agora, tudo isso, gente, será utopia se a gente não se organizar e não entender que o ator social primordial, o sujeito dessa luta, somos nós, né? Então, nesse caso, eu fiz toda essa reflexão, porque a gente sabe que no momento desse, o sindicato novo e o sindicato de professor é um momento de formação também política, de cidadania. Então, eu fiz uma reflexão dessa, com esse objetivo, né, de a gente saber o que nós queremos e do que nós somos capazes de fazer. Então, proposta, para finalizar essa parte de PCC, estado de greve, marca a Assembleia, e se ele não, até a Assembleia eles têm que negociar conosco. Se não negociar, a gente se reúne de novo e vê o que vai fazer, né? Agora, claro, só pode ser votado uma questão dessa se você estiver disposto a voltar para a Assembleia, a trazer mais colegas para a Assembleia, tá bom, gente? Então, em relação ao PCC se organizar, nós já temos uma proposta pronta, tirar o estado de greve, marcar nova Assembleia. Na nova Assembleia não sei o que faz, ou recua ou avança, mas se a gente não coloca o estado de greve, se mobiliza, cada um não precisa, as meninas estarem ligando para todo mundo, acho que cada um de vocês na sua escola, no seu bairro, mobilize seus colegas, ligue para os seus colegas. Se cada um, aqui temos 70 pessoas, se cada um conseguir trazer 3 colegas, nós seremos 210 na nossa Assembleia, né? Às vezes a gente declara greve em Fortaleza. Eu já fui para a Assembleia do Síndico, do assessor do Síndico de Fortaleza, com 100 servidores. E a gente deflagra uma greve do tamanho dessa que vocês viram. Por quê? Porque muita gente que não veio, porque não podia, morar longe, está dando uma aula às vezes, mas aí quando a Assembleia Soberana delibera, o pessoal acompanha. Então, quantidade de gente na Assembleia não quer dizer muita coisa, mas aqui é importante que a outra Assembleia tenha mais gente, o secretário entender que nós não estamos brincando. E aí nós vamos abrir 2 frentes de luta. Uma luta social, que é com a próxima Assembleia, um estado de greve, se vocês aprovarem, e a ação, se vocês aprovarem hoje, até quarta que vem, nós já teremos ajuizado, pedindo a pressão de conta aqui ao município de Manuel, ok? O segundo ponto que a gente queria abordar aqui, que trata da questão do enquadramento. Quantos professores aqui fizeram curso para nível superior que estão enquadrados em nível médio? Levante a mão, por favor. Quantos? Só vocês? Mas não são 100, não estão aqui hoje, pessoal? 60, né? Puxa demais. Se todo mundo está enquadrado corretamente, então todo mundo levante a mão que está enquadrado corretamente. Os especialistas que tiverem enquadrado errado, levante a mão. Então, gente, veja, olha, desde a última vez que nós vimos nesta Câmara, que esse problema já rolava. Dinheiro tem, mas não há boa vontade de resolver as coisas. Isso está claro. Estou empurrando com a barriga, as meninas têm ido constantemente a reuniões na prefeitura, e é importante que elas vão mesmo, sabe por quê? Porque a gente tem que queimar a fase de negociação. Mas quando se negocia demais e não chega a nada, você não tem mais negociação, você tem informação, está empurrando com a barriga. Porque negociar não é só se encontrar para conversar, não. Negociar é conversar para avançar no que for possível. Quando chega um momento que se marcam várias reuniões, não avança nada. Se chega um momento que se marcam outras reuniões e adia e nada avança, nós temos enrolação. Então nós temos o dever de queimar a fase de negociação. Porém, há limite entre você ser tolerante, ter calma para negociar e ser feito de bobo e de idiota. Senão chega um momento que você é feito de trouxa, e aí você não é um negociador, você está sendo trouxeado, então não dá para trabalhar assim. Então, nesse caso aqui, qual é o encaminhamento então de vocês que não estão enquadrados corretamente? Entrar com ação coletiva semana que vem para enquadrar você no lugar correto, na justiça também. Né? Aí vai pensar que passa todo mundo no sindicato, mas só vai dar na ação quem for filiado, claro. Porque quem não é filiado não está dando poder a gente entrar com ação. Aí a gente precisa que todo mundo se aprovado de entrar com ação coletiva, cobrando o enquadramento correto, que todo mundo traga